Olá, eu sou o Renan, tenho 42 anos, sou fundador do Movimento Brasil Livre, ou seja, eu liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo lá no centro de São Paulo, com um japonês, à época um japonês fedido, hoje o melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Peraí, um japonês fedido? Ele era meio fedido. Não tomava banho ou era falta de perfume? Havia uma licenciosidade dele com a falta de banho. Certo. Hoje limpinho? Hoje limpíssimo e em todos os aspectos, e uma das pessoas mais brilhantes. Lideramos o impeachment da Dilma. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso no momento em que a Operação Lava Jato corria risco em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechamos o movimento. Fomos alvo de perseguição política. Tinha uma brincadeira na época que falavam o que tava derretendo? O que era? Derrete MBL. Derrete MBL. Derreteu tanto que se espalhou, né, cara? E hoje estamos em todo o Brasil. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. Ó, o Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra rara, Tá. o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como sexto. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um Estado... A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe Não que tá sabe, uma merda aqui. não sabe. Vila, ela não sabe. Ela sabe que não tem segurança. Ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de votar. Você perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo que aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, toda rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola pra educação nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas, lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que educação, e aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil, a maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então você tem uma família com 5 pessoas, ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família, aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento, ele fica mantendo você
num sistema de favor, e nada disso envolve atividade econômica gerada no município, porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, eu como liderança de movimento, eu achava que, pô, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil. E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, está posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom se com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Em relação à segurança ainda, ela também fala sobre o Supremo. O que você acha do Supremo? Tem algum jeito de controlar? Se você acha que eles estão excedendo? Eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente fez um programa aqui sobre o Master, né, sobre as ligações e tal. O que você tem para falar sobre isso? Eu sou o único pré-candidato que fala de todo o problema que envolve o Supremo. Exato. O único. Pra ser justo, o Zema não fala de todo o problema, mas ele fala também do problema. Ele tá inclusive, comprando uma briga aí com o Gilmar. Tá, e eu acho bacana. É útil ele falar também. É que o problema é que quando o problema envolve os Bolsonaro, o Zema some. É o intocável do Zema, o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Xandão e com o Alcolumbre pra tirar a CPI do Banco Master e votar a dosimetria. Cadê aí a galera? Cadê o videozinho de IA? Tem que bater no Flávio. A Operação Lava Jato foi destruída e o STF só tem todo esse poder porque os Bolsonaro, por conta do Flávio, do problema da rachadinha que envolvia o Flávio, fizeram acordos com o STF. Fizeram as nomeações, destruíram o CPI da Lava Toga. O Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas que passou na Câmara e no Senado. Ora, os superpoderes do STF são consequência do péssimo governo do Bolsonaro no trato disso. E aí, cara, os únicos que ficaram denunciando e quase foram presos por fazer isso fomos nós. Tô avisando, os únicos que denunciaram, do Xandão até os Bolsonaro, porque todos têm culpa no cartório, fomos nós. Então, e eu tô denunciando até hoje. Fizemos 4 manifestações pedindo a cabeça de ministro do STF, pedindo prisão de ministro do STF agora. E por conta do escândalo agora do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Só que o problema do escândalo do Banco Master é assim, as pessoas vão contar a historinha. Ó, dos que estão, tem até aí o pessoal aí na tela, dos que falam do Banco Master só tem eu e o Zema. Eu e o Zema. E eu conto a história toda. E vai rolar todos. E vai rolar delação, você acha? A questão é assim, vão homologar a delação? Como funciona? Precisa homologar a delação. Se não, não vale nada. Putz. Só que tem uma fila de delações. Tem a delação do Vorcaro, do Fabiano Zettel, do ex-presidente do BRB. Tem essa pressão pela delação. E tem hoje um ministro do STF, agora vou ser sincero, nomeação do Bolsonaro, que se provou no começo ruim, mas hoje muito boa, que é o André Mendonça, que vem se comportando de maneira republicana. E o André Mendonça tá sendo republicano nisso. E ele tem que ter o apoio para levar à frente a delação. Porque tá todo mundo com medo. Se a delação do Vorcaro vem, ó, se a delação do Vorcaro sobe pro STF, o STF cai. É isso, não só o STF. Boa parte dos presidentes de partido caem. Boa parte de governadores caem. Se explicar a relação do Tanuri com o que aconteceu na Sabesp Nemar em São Paulo, do Credit Sexta com o PT da Bahia,
acho que é Copel lá no Paraná com o Ratinho, que inclusive a galera do MBL lá do Paraná, Pedro Deirô, Bertolucci, descobriu tudo, junto com o Metrópolis. A nossa equipe fez pesquisa e o Metrópolis também descobriu, o Estadão descobriu, a gente fez parte ali das investigações. Pois bem, nós fizemos o estrampo. Temos que descobrir. O Ratinho viu que a casa caiu dele, ele até tirou a candidatura. Pois é. Não é lógico, ia ter que explicar em público por que a família dele tinha sociedade com a turma ligada ao Master e com a própria turma do JBS, que a JBS Friboi também tá nesse esquema. Então a real é essa. A real que, assim, todo mundo quer contar a história pela metade, a gente tem que contar a história inteira. E o que significa o que aconteceu com o Messias aí, que rejeitaram? Portanto, o Lula é o grande câncer da nossa geração. O Lula tem que deixar de existir do ponto de vista político. A memória política do Lula tem que ser esquecida. O Lula foi o grande desperdício geracional nosso. E o Lula também representa uma geração, os sonhos da geração dos anos 60, 70 no Brasil, meio de esquerda e tal, que não larga o nosso pé. Não larga, parece que a gente tem que viver o tempo todo o sonho daquela pessoa que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, as brigas da ditadura militar, aquelas categorias de pensamento idiotas. O Lula tem que sumir, vai dar pombo pro milho, Lula. Vai cuidar da Janja. Já deu, o governo dele cansou. Ele mesmo tá cansado. Todo mundo percebe que o Lula já não consegue raciocinar direito. Ele tá cansado, ele tá sem energia. Esse homem sem energia, deprimido, cansado, que já não sabe qual é o projeto dele do Brasil, tanto que qual é a proposta dele? Pé de meia, vou te dar uma graninha pra você ir pra aula. Ir pra aula é obrigação. Vou te dar um botijão de gás. Vou te dar energia elétrica. É isso o projeto de Brasil do PT? Então o cara começa, né? A esperança, né? 2002, Lula ganhou. A esperança do operário que não sei o quê. Acelera a fita, chegamos em 2026, eu vou te dar um botijão de gás. Calma, que país é esse? Que país desgraçado ele entrega que as pessoas estão comemorando que ele agora vai distribuir botijão de gás. Então, pô, é um projeto falido. O Lula tem que ser... Eu podia falar da corrupção do Lula, podia falar de tudo. Eu vou falar só de uma coisa. O projeto dele é essencialmente falido. E ele entregou uma geração inteira destruída. Não à toa que ele pegou um Brasil que hoje boa parte das pessoas vivem de assistencialismo. Ele pegou um país que ainda recebia um restinho de imigrante. Hoje o país exporta pessoas pro resto do mundo. Um país em que as facções criminosas ficaram poderosas. O Lula acabou com a nossa geração. É isso. A nossa geração no Brasil é uma geração que será para sempre marcada por ter sido a geração... Finalizando, Flávio Bolsonaro. Por que não escolhê-lo? Eu já falei para muita gente. O Lula, se a gente fosse fazer uma leitura, quase bíblica da coisa. O Lula é o nosso capeta e o Flávio é o nosso Judas. O Flávio é o nosso Judas, o Lula é o nosso capeta. Assim mesmo? Capeta e Judas? Se você fizer uma leitura muito simples. Mas o Lula é o nosso inimigo natural. Você o cara que não é Jesus, não, né? Graças a Deus, não. Nem posso. Pelo amor de Deus. Eu sou apenas um homem olhando ali, né, a traição da causa e o inimigo direto. Tentando e se organizando para não ser refém do traidor. O Flávio é, por excelência, o traidor. O Flávio é um cara que, enquanto eu estava lutando pelo impeachment da Dilma Rousseff, ele estava ganhando dinheiro lá com a Copenhagen, né? Ele estava fazendo as coisas que ele fazia no gabinete dele, que a gente sabe que porque ele mandou parar a operação. Primeiro, ele anulou as provas do COAF, obtendo uma decisão com o Dias Toffoli. Vai ver se o Flávio fala mal do Dias Toffoli. E depois, praticamente obtendo um foro especial para cuidar do caso dele, que era um caso que envolvia alergia, ou seja, se livrando com a ajuda do STF, com uma decisão do Gilmar Mendes. Vai ver se ele fala mal do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que teve o irmão dele apoiado pelo pai dele, o Jair, quando concorreu para prefeito no Mato Grosso. Aí, ajuda a destruir a Operação Lava Jato através da CPI, do enterro da CPI da Lava Toga. Apoia a maior parte das nomeações dos ministros do STF ligados ao petismo agora. O primeiro foi o Zanin. Fez o que fez agora na CPI do Banco Master. Quando tem votações polêmicas, se ausenta. Agora teve a votação da misoginia. É um negócio assim, eu não quero perder voto, então eu vou votar a favor do PL e da misoginia. Eu quero ser de um país que vai ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que não apenas, assim, não vai se contentar em não ser o Lula. Que é o que o Flávio não fala. Falou, nós vamos tirar o PT daí. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Tirar o PT é importante, mas o que nós seremos? Ele não tem plano nenhum. Ele vai publicamente falar, não tenho plano nenhum. Te trai o tempo todo. Te traiu semana passada pela destruição da CPI do Banco Master. E aí, não confia que ele tem um plano? Nem ele tem um plano. Ele avisou, eu não tenho um plano. Ele avisou em todos os lugares, não vou falar nenhuma proposta. Pô... Um cara que nem tem coragem de falar que tem a proposta não pode ser pré-candidato. Não pode, cara. Isso é uma não candidatura.
Por isso que ele dança. Ele ficava dançando. Igual um mongolão. Tô dançando, vai no evento e fica dançando lá. Fala alguma coisa, meu irmão. Fala uma proposta, para de dançar. Agora é contigo, Renan. Obrigado a todos. Deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Então parece que eu derrotei o senhor Flávio Bolsonaro aqui, hein? Bateu mais do que ele. Flavito. Eu vi aqui, 43 vai chegar a 45 quando finaliza, né? Então, assim, queria agradecer a todos que vieram conhecer. É um marco na política brasileira, pessoas jovens terem se organizado para montar um partido que não tem rabo preso com ninguém, para falar o seguinte, que a tua vida não precisa ser uma desgraça, que a favela, que a dependência do prefeito, que o esgoto a céu aberto, que a escola que não funciona, com o imposto caríssimo, que isto não é regra, que viver não precisa ser assim. E mais, não só não precisa ser assim, como o teu país que falam que é uma desgraça, que não vai a lugar nenhum, que é um bostil, que o seu país é para ser, ele nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo, a maior nação do tal sul global. A gente vai ser a nação capaz de unir o Ocidente, e a África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, e dizer, nós conseguimos mediar a relação desse mundo todo. Nós entendemos as características de todos os povos do mundo, porque nós entendemos a ideia de diversidade mais de qualquer um. E aí nós temos que entender que isso é uma força, assim como ter ordem, lei, como ser disciplinado, como ter a mentalidade do Ayrton Senna, pode fazer com que os nossos filhos, netos, tenham uma nação no futuro que vai ser respeitada, não só porque é divertido vir aqui, porque as praias são legais, mas porque nós somos brabos, que nós produzimos tecnologia, nós produzimos remédios, nós temos grandes empresas, nós temos grandes criadores, nós produzimos arte, nós influenciamos o mundo. A gente não nasceu para ser só o país do futebol. A gente nasceu, eu volto a repetir, para sentar na mesa, daqui 30 anos, junto com Índia, Rússia, Estados Unidos e China, para determinar como será a colonização de outros planetas, como será a indústria bélica, como serão decididas as guerras, como será regulamentado as consequências da inteligência artificial, ou seja, nós seremos um adulto na sala e não a eterna criança brincalhona ou o bêbado do Zé Carioca que a propaganda mundial acha que nós temos que ser. Pense grande, seja humilde para entender o tamanho do problema, mas pense grande com muita ambição que nós chegaremos lá. Nós vamos chegar lá.